O livro do profeta Oséias é um dos textos mais impactantes de toda a Bíblia, porque revela um lado de Deus que muitos conhecem pouco. Um Deus que ama profundamente, que sofre com a infidelidade do seu povo, mas que ainda assim decide restaurar, perdoar e recomeçar. Diferente de outros profetas que anunciam o juízo de forma direta, Oséias comunica a mensagem divina por meio da própria vida, transformando sua história pessoal em uma poderosa parábola espiritual. Ao estudar o livro de Oséias, somos confrontados com a verdade de que o pecado não é apenas quebra de regras, mas traição de um relacionamento. Oséias profetizou no Reino do Norte, Israel, em um período de prosperidade econômica, porém de profunda decadência espiritual. O povo continuava frequentando os cultos, oferecendo sacrifícios e mantendo uma aparência religiosa, mas o coração estava dividido. Israel havia se entregado à idolatria, especialmente ao culto a Baal, acreditando que suas colheitas, prosperidade e segurança vinham de outros deuses. É nesse contexto que Deus levanta Oséias para anunciar uma mensagem dura, porém carregada de amor. Deus não aceita ser apenas uma opção. Ele exige exclusividade. Logo no início do livro do profeta Oséias, Deus faz um chamado que choca qualquer leitor. O Senhor ordena que Oséias se case com uma mulher infiel, Gomer, como um sinal vivo da relação entre Deus e Israel. Esse casamento não é apenas um evento pessoal, mas um ato profético. Assim como Gomer se afastaria de Oséias, Israel se afastou do Senhor. Aqui aprendemos uma das verdades centrais do livro de Oséias. Deus não se relaciona com o seu povo apenas como um rei distante, mas como um esposo ferido pela traição. Os filhos desse relacionamento recebem nomes simbólicos que revelam o estado espiritual da nação. Jezreel aponta para o juízo de Deus. Lo-ruama significa não compadecida, mostrando uma misericórdia temporariamente suspensa. E Lo-ami, não meu povo, revela uma ruptura na comunhão. Esses nomes não significam que Deus deixou de amar Israel, mas que a aliança havia sido quebrada. O livro de Oséias deixa claro que o pecado sempre gera consequências, especialmente quando envolve infidelidade espiritual. No entanto, algo extraordinário acontece no texto. No meio das palavras de juízo, Deus libera promessas de restauração. Onde antes se dizia, vocês não são meu povo, Deus declara que serão chamados filhos do Deus vivo. Essa virada revela um padrão constante no livro do profeta Oséias. O juízo nunca é a palavra final. Deus fere, mas para curar, disciplina, mas para restaurar. Ele não destrói por prazer, mas corrige por amor. O capítulo 2 aprofunda essa mensagem usando uma linguagem poética e jurídica. Deus apresenta um processo contra Israel, expondo sua infidelidade. O povo atribuiu suas bênçãos a Baal e esqueceu que tudo vinha do Senhor. Essa é uma das denúncias mais atuais do livro de Oséias. Muitas pessoas hoje em dia desfrutam das bênçãos de Deus, mas dão crédito ao dinheiro, ao poder, à inteligência ou aos sistemas humanos. O livro de Oséias confronta essa confusão espiritual e revela que esquecer o doador é uma forma sutil de idolatria. Mesmo assim, Deus não abandona seu povo. Ele declara que irá conduzir Israel ao deserto, não como punição final, mas como lugar de reencontro. O deserto, no livro de Oséias, é o ambiente onde Deus fala ao coração, longe do barulho, longe dos ídolos e das distrações. O vale de Acor, conhecido como lugar de juízo, se transforma em porta de esperança. Isso revela que Deus é especialista em transformar cenários de fracasso em novos começos. Um dos trechos mais belos do livro de Oséias está na promessa de uma nova aliança. Deus declara que desposará novamente seu povo, agora em justiça, em amor, em misericórdia e em fidelidade. O relacionamento é restaurado em um nível mais profundo do que antes. Isso nos ensina que o perdão de Deus não é superficial. Ele não apenas apaga o passado, mas reconstrói o futuro. O livro de Oséias revela que a graça de Deus não ignora a verdade, mas a verdade nunca anula a graça. Teologicamente, Oséias nos mostra que o maior problema do ser humano não é a desobediência ocasional, mas o coração dividido.
Deus não aceita concorrentes. Ele não quer ser apenas parte da vida, mas o centro. O livro de Oséias ecoa até o Novo Testamento, sendo citado pelos apóstolos para mostrar que Deus chama aqueles que estavam longe e os transforma em seu povo. Em Cristo, essa restauração se cumpre plenamente. Jesus é o esposo fiel, que dá a própria vida para resgatar a noiva infiel. Ao estudar o livro do profeta Oséias, somos levados a uma reflexão profunda sobre nossa própria caminhada espiritual. Quantas vezes buscamos em outras fontes aquilo que só Deus pode nos dar? Quantas vezes mantemos uma aparência religiosa, mas com o coração distante? Oséias nos confronta, mas também nos consola. Ele nos lembra que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. O livro de Oséias não é apenas um registro histórico ou uma mensagem antiga. É um chamado atual ao arrependimento, à restauração da intimidade com Deus e à fidelidade verdadeira. Ele revela um Deus que ama de forma escandalosa, que persegue o coração do seu povo e que nunca desiste de restaurar aquilo que ama. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder conteúdos bíblicos profundos como este. Deixe nos comentários o que mais te impactou no livro do profeta Oséias.